Olá, sejam bem-vindos à nossa 24ª aula da formação espiritual e hoje nós devemos tratar de quê, pessoal? Seria, né? Mas, na verdade, acredito que a gente tem que falar mais sobre os sacramentos em geral, né? E na próxima aula a gente vai para o batismo e crisma, se der, né? Provavelmente eu acho que vai ser só batismo. Mas e aí? O que é que vocês têm a dizer? O que é que vocês leram, meditaram durante esta semana a respeito da aula de hoje? Então, além da aula, cuidado da última aula, o texto que você mandou sobre a vontade de Deus, bem interessante, explicando até essa questão de que mesmo que você faça penitência, faça os sacramentos tudo, mas isso ali são tudo meios, porque o que importa mesmo é você ter a sua vontade unida à vontade de Deus. Que ele fala até que é a questão de como ser perfeito. A perfeição está em se unir a Deus, e essa união ela vem através de você aceitar a vontade dele, que a vontade dele seja, a sua vontade seja colocada na vontade dele. E a gente prestou atenção, teve aula também esses dias falando sobre a questão da vontade, e até na própria oração do Pai Nosso, essa questão da vontade está sempre presente, assim, é algo realmente que ele chama atenção e faz com que a gente acorde para isso, né? Que o Pai Nosso fala que seja feita a vossa vontade. No fim, também a gente sempre está pedindo para que a gente se diminua, para que se una mais a Deus através da vontade, que é algo que todos devem buscar. Como é que a gente faz isso? Aí tá nas outras páginas lá que eu ainda não terminei. E aí, pessoal? Sobre os sacramentos, vocês têm nada a dizer? Algo específico? Hã? Especificamente ou geral? É muito importante que vocês façam o esforço de tentar explicar as coisas, né? Então, o fato de vocês procurarem explicar e chamar atenção para coisas que, sei lá, foram atrativas para você ou alguma dúvida, isso aí já é um ponto de partida para vocês não ficarem na aula só esperando que eu venha falar as coisas, né? Então, por isso que eu estou pedindo que vocês estudem, meditem antes da aula para que a gente possa tratar, e por isso que eu sempre começo a aula perguntando. Eu acho muito interessante botar bastante sacramento. Fala alto, Sofia. Eu achei muito interessante com a questão dos sacramentos, como geralmente eu meditando, que os sacramentos, cronologicamente, é como se fosse um grande amadurecimento da fé. Por exemplo, inicia-se no batismo, a igreja em depois vem esse amadurecimento de confirmação dessa fé na crise, e depois no matrimônio, na vida sacerdotal. Então é como se cada vez Deus fosse, através desses sacramentos, infundir a graça necessária para que a gente continue no caminho obedecendo da fé cristã. E aí, o que mais, pessoal? O que são os sacramentos? Então, o Ricardo fala que são ferramentas que nos auxiliam, como se a gente fosse, nós precisamos ser moldados. E as ferramentas, elas facilitam o trabalho, seria mais ou menos isso. O trabalho espiritual que Deus deu à igreja
para mudar a nossa alma, para voltar para o estado de santidade, como se diz. O senhor já deu um conselho aqui, professor, que o sacramento é o meio eficaz do que representa. Agora, de fato, eu não sei o que cada um representa, entendeu? Porque cada um representa uma eficácia que Deus nos infunde, né? Uma graça que Deus nos infunde em cada sacramento. Mas esse foi o conceito que o senhor deu aqui em uma das aulas. O batismo, por exemplo, ele tem a água como material, mas está representando a lavagem dos pecados que realmente, de fato, acontece. Ela simboliza algo que realmente está acontecendo. No caso da confissão, seria julgamento, né? Você te acusa e, de fato, você está sendo julgado. Então, sim, tudo que vocês falaram está correto. Mas agora vamos tentar ver a coisa mais completamente, o que está faltando aí, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, vocês, não sei se já leram o catecismo, né? A primeira coisa é que nos primórdios do cristianismo, a palavra sacramento já era utilizada no sentido de mistério, né? Então, às vezes a gente pega até algum livro com o nome sacramento, falando de sacramento, e você tem a ideia de que possa ser no sentido que nós usamos mais correntemente hoje, que também já sempre for usado na história da igreja para representar especificamente os 7 sacramentos, né? Mas sacramento era, fora do contexto cristão, ele era um nome dado a um juramento feito, né? Então, quando você civilmente falava que tinha um sacramento, você jurava, né, um compromisso militar, uma coisa assim, que você ia cumprir. Em termos do cristianismo, você já tem esse nome dado de sacramento aos mistérios, né? E, ao mesmo tempo, já no século IV, né, Santo Agostinho dá uma definição que é sempre a definição mais repetida até os dias atuais, né? Ele diz assim, que o sacramento é o sinal visível de uma graça invisível instituído para a nossa justificação. Justificação? Sim. O que isso significa? Justificação é tornar-se justo, né? Ou seja, tornar-se em amizade com Deus. Basicamente é alguém que está cumprindo os mandamentos, já é considerado de um certo modo justo, né? Estado de graça? É a mesma coisa? Você vai ter no Antigo Testamento falando que alguém era justo quando a pessoa era santa, né? Por outro lado, você pode dizer que uma pessoa que está em estado de graça, ela tem algum nível de justiça, porque ela está em amizade com Deus, ela cumpre pelo menos os 10 mandamentos de maneira a não descumpri-lo gravemente nenhum deles. Há outro nível que podemos dizer que às vezes na Escritura, por exemplo, São Pedro fala que o justo dificilmente se salva. O que é que ele está dizendo aí? Ele está falando daquele que chegou até a juntar a fé com a caridade, que quando São Paulo Apóstolo descreve a armadura do cristão, às vezes ele diz, vocês lembram dessa passagem? Eu não tratei dela não, né? Mas quando São Paulo fala assim, né? Ele diz, ponde-vos de pé,
cingivos com a... Como é o nome que ele chama? Hã? Não. Sim, eu acho que eles cingivos com a verdade, né? Que como era que você fazia, né? Você tinha que pegar o símbolo, né? Que até hoje os padres usam na missa, e você tinha que pegar a túnica, você tinha que elevar um pouco para ela não ficar arrastando, e você tinha que amarrar, né? Aí depois desse passo, ele dizia: revestivos da couraça da justiça. Numa passagem ele diz couraça da justiça, no outro ele diz da couraça da fé e da caridade. Aí depois ele diz, colocai o... Não, acho que ele diz depois, é porque tem duas versões diferentes. Mas enfim, até esse ponto aí, só para explicar essa passagem, né? Então, quando ele fala, ele está descrevendo, no fim das contas, os graus de oração aí, né? Ponde-vos de pé seria o equivalente à oração vocal. Cingi-vos com a verdade e a meditação. E a revestir da couraça da justiça, ou da fé e da caridade, ele está falando já da oração afetiva, quando a primeira vez a pessoa junta a fé e a caridade, né? Ou talvez já numa oração de simplicidade. Então, nesse ponto aí, parece que é quando aqui São Pedro está dizendo que quem chega nesse ponto aí dificilmente se salva, mas esse se salva aí não é no sentido de evitar o inferno. É salvar-se, é passar pela porta estreita. É passar da terceira para a quarta morada. Ou seja, só estou para responder a sua pergunta, estou dizendo que essas acepções todas aí, né? Aquele que está em estado de graça, aquele que está nesse ponto e aquele que é santo, propriamente dito, que já está depois, né? Então, desses 3 pontos pode ser dito que alguém é justo. Está entendendo? Mas enfim, então o sacramento ele é um sinal, como diz no Santo Agostinho, um sinal visível de uma graça invisível instituída para a nossa justificação. Mas o que é um sinal? Um símbolo, né? Que significa outra coisa. O que é símbolo? Uma vez eu vi uma definição de símbolo, e aí você vai poder falar melhor do que eu. O símbolo é quando se unem duas realidades. Justamente, por exemplo, o símbolo, a aliança é um símbolo porque não é uma coisa em si, mas é um anel que simboliza que ele evoca uma outra dimensão de realidade de coisa. Então o casamento ele está simbolizado na pequena aliança que você usou. Mas aí ele equivaleu o símbolo a sinal, não sei se é equivalente não. Acho que o símbolo é talvez um tipo específico de sinal. Aí já é um negócio mais complicado. O sinal é aquilo que significa outra coisa, né? Que representa outra coisa. Existem coisas que são sinais exclusivamente criados para representar essas outras coisas. E existem as coisas que são e podem ao mesmo tempo significar outras, né? Por exemplo, todas as coisas criadas, elas, como eu já falei várias vezes, né? A ciência moderna, ela retira essa percepção do significado das coisas da criação. Mas o fato é que as coisas da criação, elas significam afora a própria utilidade material delas. Só que pode ser considerado um tipo de sinal, eles são sinais porque significam,
mas eles não são exclusivamente sinais. Eles são coisas, são entes que foram criados, têm uma existência, têm uma utilidade própria, têm uma finalidade própria, mas ao mesmo tempo, dentre estas está um significado, né? Por exemplo, o modo como o Sol representa a própria inteligência, a luz da inteligência, representa a luminosidade oriunda de Deus, como a majestade do leão, né? Como, sei lá, todas as coisas têm significado, né? Como a gente, por exemplo, aqui nas primeiras aulas tratou do significado que o próprio Nosso Senhor, utilizando do crescimento da semente, do desenvolvimento de uma árvore, qual é o significado dele. Que isso tem das coisas sobrenaturais, inclusive, né? Mas, então, esse tipo de coisas são coisas que não são somente um signo, né? Não são somente um sinal. Agora existem outras coisas que a gente cria exatamente para serem sinais, né? Como é a própria linguagem. Como são a bandeira, por exemplo, que você faz de um país. Aquela coisa ali só serve para significar uma determinada coisa, uma determinada entidade, um determinado país. O símbolo é um caso particular do sinal ou é o contrário? Pertence se é um ou outro, aí tu falou Antes de você dizer o contrário, eu disse o símbolo é um tipo específico de sinal, né? Mas para a gente entrar nisso aí precisa ir para a teoria da linguagem, que é mais... Eu sei que numa das edições das Confissões, no final, ele tem uns escritos de Santo Agostinho que ele fala disso. Eu li tudo e não lembro de nada. Mas ele fala exatamente isso aí. É uma diálogo dele com o filho dele. É o De Magistro? Tá, mas enfim, mas vocês entenderam ou não? Existem coisas que significam, mas não somente. Podem ser tomadas como sinais de outras e devem ser, provavelmente foram pensadas assim por Deus mesmo. Mas existem outras que nós criamos para serem sinais de outras coisas, né? Então, por exemplo, um gesto que você faz, o nome que você dá às coisas, a bandeira, né, o logotipo que a gente usa, são sinais de outras coisas. E eles são exclusivamente criados para isso. E aí Santo Agostinho está dizendo que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? O que isto quer dizer? Que o meio material utilizado no sacramento é por meio dele que Deus infunde a graça própria do sacramento. Quer dizer que aquela coisa visível significa aquela coisa invisível. A água que é utilizada, por exemplo, no batismo, ou o ato de aquela última que eu não sei o nome propriamente. Não, que o padre nos concede a absolução, aquele é um meio material que Deus utiliza para nos perdoar e infundir a graça para que a gente possa não cometer mais aquele pecado. Então, significa que Deus quis que
fossem estabelecidos o uso de alguns elementos materiais para eles simbolizarem essa graça, né? Ou seja, existem as coisas que em si mesmas são coisas e significam, existem os signos que nós criamos e, neste caso, existem os signos, né? Os sinais que Deus mesmo institui. Dentre estes sinais que Deus mesmo institui, né? Por exemplo, quando Deus está lá no Antigo Testamento, Ele vai instituir certos sinais, né? Por exemplo, o pão ázimo que deve ser comido na Páscoa, quando Ele diz como deve ser a vestimenta do sacerdote, como deve ser construído o templo, né? O tabernáculo onde vai ficar a Arca da Aliança. Deus está instituindo sinais de coisas sagradas. No entanto, quanto aos sacramentos, ele está fazendo isso de um modo distinto, né? Porque ele está, além de instituir que, por exemplo, como a Andresa falou, a água seja o elemento material a ser utilizado no sacramento do batismo, ele também confere a este sinal a força, a eficácia de produzir aquilo que significa, né? Então, os sacramentos são sinais criados por Deus para que eles, ao mesmo tempo, materialmente representem e produzam aquilo que representam, né? Então, no caso, por isso que ele é um sinal eficaz, né? Ele é eficaz porque exatamente ele não só simboliza, mas ele produz aquilo que simboliza. E se ele é um sinal visível de uma graça invisível, que graça invisível é essa que é produzida no sacramento? Graça sacramental? Também. Cada sacramento teria uma graça específica. O pão, ele serve para alimento, então o que acontece espiritualmente também vai ter alguma relação com isso. Mas qual é a graça que os sacramentos produzem? Santifica, nos levar à santidade, de facilitar o caminho para a santidade. Fazer uma alteração na alma. Na verdade, os sacramentos são os meios necessários para a salvação, né? Uns mais do que outros, na verdade, né? É possível se salvar somente com batismo? Claro. O ladrão que morreu durante Jesus, batizado foi, que a gente sabe. Calma, Léo. Qual é a graça invisível que o sinal visível representa e produz? É a graça, eu acabei de dizer que sem os sacramentos você não se salva, né? E qual é a graça sem a qual você não se salva? Graça atual. Graça santificante.
Cada dependendo do sacramento, ele funciona como uma graça para retornar sua amizade com Deus ou para aumentar essa. Sim, mas o que há em comum entre todos eles é que a primeira coisa, né, assim, a coisa mais importante e fundamental do efeito dos sacramentos é no que diz respeito à graça santificante. E o que é a graça santificante? Isso a gente já falou assim umas 753 vezes. É a participação no ser de Deus. A graça santificante é uma alteração da essência da alma, né? É uma qualidade que altera a essência da alma humana. Ou seja, necessariamente para que você tenha uma relação de amizade com Deus, você precisa ser elevado, porque o que é a amizade propriamente dita? Hã? É um nível de... É um amor de amizade que nós precisamos ter, né? Porque existe um tipo de amor que é o amor, por exemplo, que você tem a verdade teórica, a uma arte que você desenvolva, a algo que você faça. Mas, em que consiste a vida eterna que nós vimos, inclusive na última aula? É uma união com Deus através da qual nós fruiremos e conheceremos Deus face a face, né? E quem produz, na verdade, esta elevação da nossa natureza para que nós possamos ter dentro de nós força sobrenatural, uma capacidade sobrenatural para estar, digamos, sendo elevado para relacionar-se e unir-se a Deus, é a graça santificante. Porque, como eu já falei várias vezes, né? Deus cria as coisas pela essência. Então, uma vez que Ele criou a nossa alma, Ele criou a essência da alma. E da essência da alma, brotaram todos os demais acidentes dela. Acontece que a natureza humana, mesmo que não houvesse caído em pecado, ela não está à altura de Deus. E ela sempre necessitou de uma elevação para que ela pudesse estar à altura de Deus e, portanto, ter a relação de amizade, de união, de amor, de amizade, que permita que ele se una a Deus e possa participar da felicidade, da vida divina, né? E quem confere esta graça santificante, que produz essa alteração da natureza humana, modificando a essência da nossa alma, para que tenhamos todo um organismo sobrenatural que vai, à medida que nós seguimos no caminho espiritual, né, progredindo nas virtudes, depois sendo conduzido pelos dons, sobretudo, né, sempre essas coisas todas estão agindo, se nós estivermos correspondendo à graça e fazendo aquilo que nos é devido. À medida que nós vamos avançando, esta vida divina ela vai se entranhando e elevando a nossa natureza e fazendo com que nós sejamos mais divinizados, como a gente viu na última aula, que é o que acontecerá totalmente na próxima vida e depois que nós morrermos, a depender do estado que estivermos, e será completo na ressurreição dos mortos.
Mas quem opera propriamente esta alteração da natureza humana para que ela esteja à altura de ter capacidades segundo as quais ela possa se relacionar com Deus e através dessa relação conhecer e unir-se a Ele ao ponto de ir. Ora, se Ele está se unindo, o que é que está acontecendo? Mas qual a consequência da união? Você vai se purificando. Você vai se transformando naquilo ao que você está unido, né? São João da Cruz, ele fala sobre isso lá no Subida ao Monte Carmelo. Se você se une aos bens inferiores, você se rebaixa. Então, se você se une a Deus, você se eleva. Então, vocês estão bem, pessoal? A graça santificante é esta graça que altera a essência da nossa alma. Nada basicamente pode tocar a essência da alma. A essência de nada, na verdade, né? Você não tem como acessar propriamente a essência de uma pedra, de um sapo, de uma árvore. Ela é a coisa mais profunda e constitutiva de quem é aquele ser. E ela, ao mesmo tempo, é a mais inacessível. Você não tem como pegar a essência de nada. Então, quando nós estamos falando da alteração da essência da alma humana, que é dentre esses seres o mais elevado, os seres deste mundo natural, nós estamos falando de algo, na verdade, muito singular que acontece com o sacramento. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Que o meio estabelecido por Deus e usual, né, ordinário, para que haja essa alteração da essência da alma humana, no sentido de transformar e elevar a natureza humana para que ela possa crescer nesta vida, unir-se mais perfeitamente a Deus, para gozar de sua visão direta e de sua fruição na próxima vida, é a graça santificante que é distribuída, a princípio, nos sacramentos. A graça santificante só está disponível via sacramentos ou de outra forma? Na verdade, ordinariamente pelos sacramentos, né? Mas a gente não pode dizer que Deus não pode fazer outras coisas. Então, aquela pessoa que, por exemplo, faça um ato de caridade sem ser batizada, com o auxílio da graça, ela já recebe a graça santificante, né? Só que aí isso é uma coisa que a gente vai ver depois mais no detalhe, né? Mas o modo pelo qual nós recebemos a graça santificante com certeza, né? E com, inclusive, a significação externa, que nós veremos porque é tão importante ao ser humano, é por meio dos sacramentos. Então, o sacramento é um sinal visível desta graça, a princípio, que modifica a essência da alma humana, e modificando a essência da alma humana, dessa modificação da essência da alma humana surgem as virtudes da fé, da esperança, da caridade, que vão se radicar, ou seja, vão deitar suas raízes na inteligência e na vontade. Os dons do Espírito Santo, que também vão ser radicados na inteligência e na vontade. E as demais virtudes que vão aperfeiçoar todas as potências da alma, inclusive as inferiores, para que haja um desenvolvimento interior cada vez maior
a partir do uso dessas virtudes e da moção destes dons do Espírito Santo. Né? Vocês estão entendendo? Então seria urgente você cumprir todos os sacramentos que tiverem no seu alcance. Calma. Se aquilo já é devido, o quanto antes melhor, né? Dependendo da sua preparação, obviamente. Mas o fato é, o que é esta graça invisível? A mais importante de todas é a graça santificante. Né? Inclusive, quando Deus dá, isso aí a gente falou lá nas primeiras aulas e depois a gente vai retomar mais detalhadamente na parte de oração. Mas, quando a pessoa não tem a graça santificante, ou seja, quando ela não tem graça santificante, ela não tem caridade, pelo menos, e ela não está em estado de graça. Quando Deus dá outras graças, como a graça atual, é para que a pessoa se converta e receba o sacramento e restitua essa graça santificante, ou tenha por primeiro porque não recebeu o batismo nunca, por exemplo. E depois que a pessoa tem o organismo espiritual da vida sobrenatural intacto, ou seja, ela está em estado de graça, as demais graças que ela deve receber, tanto pelos sacramentos como pela oração, fazem com que esse organismo como um todo cresça, né? Se desenvolva. Então, é por isso que os sacramentos eles são a constituição de elementos visíveis de que esta graça, que é a mais fundamental, a mais profunda, aquela que realmente altera quem você é e o torna elevado para poder ter uma relação direta com Deus na sua alma, ela precisa ser bastante segura de que você, né, é necessário que haja uma certa segurança para a nossa fraqueza de que você está recebendo essa graça. E esta graça é a graça santificante e também há as graças sacramentais, como Henrique falou, né? Que eu já falei aqui também. Fora a graça santificante, há também graças específicas de cada sacramento que a gente vai ver à medida que estivermos tratando de cada um especificamente. Né? Vocês estão comigo? E ela foi instituída para a nossa justificação exatamente porque, através dessa dispensação da graça santificante, é que nós nos tornamos justos. Ou seja, nós nos tornamos em amizade com Deus naquele momento em que nós recebemos essa graça santificante por meio dos sacramentos. E nós podemos crescer nessa justiça, ou seja, nós podemos crescer nesta, neste cumprimento das leis divinas, até o ponto de que nós possamos ouvir como ouviram os apóstolos de Nosso Senhor. Né? Já não vos chamamos mais servos, mas amigos, ou seja, existe um amor servil, um amor de amizade, e dentre esse amor de amizade há um amor mais sublime, que é o fim da vida espiritual, que é o amor esponsal, né? Na qual a alma é unida a Deus, ainda nesta vida, que é a sétima morada. Então, recapitulando, o que são os sacramentos? Não, e o que é que ele representa?
O senhor perguntou o que era sacramento. É o sinal eficaz daquele que eles representam. Cada um tem uma representatividade específica. Sinal visível da graça invisível instituídos para nossa justificação, né? Então, sobre essa definição, o que é importante? Eu fiz a explicação agora, mas vocês precisam realmente gravar isso e meditar a respeito dessas verdades aí fundamentais. Esse sinal é um sinal instituído por Deus, que determinada coisa realmente signifique aquela graça. Mas é um sinal também eficaz, porque ele não só significa, como ele produz. E essa graça invisível, sobretudo, é a graça santificante, que é simplesmente aquela que faz-nos estar em amizade com Deus e, portanto, uma primeira justiça, uma primeira justificação. Ou seja, se morrermos nesse estado, você não ficará apartado de Deus eternamente. Ao contrário, você ficará unido a Deus eternamente. Ou seja, existe algo de muito crucial, de muito fundamental no sacramento. E em razão da fraqueza humana, ou seja, da dificuldade que o ser humano tem de conhecer as coisas por elas mesmas e de ser sempre de necessitar desse intermédio das coisas visíveis para, partindo delas, conhecer as coisas invisíveis, em se tratando de algo tão importante, fundamental e elevado para a nossa vida, Deus quis criar estes sacramentos para, de maneira indubitável, quando virmos estas coisas visíveis sendo realizadas, nós termos a certeza, por meio da fé, de que esta graça está sendo dada. Mas analogamente, a gente poderia dizer que a graça seria a semente que cai no terreno. A semente é a graça. Porque todos os sacramentos, na verdade, quando eles adquirem essa forma material, uma pessoa que comunga, uma pessoa que recebe os óculos do Cristo, tudo isso são as sementes, analogamente. Está falando da palavra semeador? Sim, trazendo a palavra do semeador para aqui. Não me parece. Ok. Hã? Ok, vai. Porque, digamos, a graça sacramental, a graça santificante seria o equivalente a tornar o terreno apto a receber a semente, né? A semente já se trata da palavra semeador, já se trata de um desenvolvimento de uma vida, né? Mas é possível também que a pessoa receba o sacramento no terreno também lascado, né? Totalmente. Que não tem efeito nenhum, praticamente. A galera que comunga todo dia sai do tempo. Tem a vida espiritual, está em estado de graça, recebe a graça santificante, mas não tem a oração. Aí, no caso, não é a semente que está caindo na beira do caminho. Sim. A semente está caindo na beira do caminho, ela não está desenvolvendo a vida espiritual. Mas não significa necessariamente que ela esteja em pecado grave, ela pode estar em estado de graça. Está entendendo? Estou entendendo, porque eu sempre olhei para os sacramentos também como se fosse a semente do... Mas... Eu acho que não é propriamente. Enfim, vocês estão bem, pessoal? A alegria crescente nessa sala. Mas o catecismo ele nos apresenta alguns motivos pelos quais os sacramentos foram assim instituídos, ou seja, com elementos materiais. E que elementos materiais, aliás, são esses, né? Existem 3 elementos para que o sacramento ele seja
realmente aconteça, né? Que são quais? A fórmula, a intenção, matéria, exatamente. O ministro. Mas aí já foi as três. A fórmula, a intenção e a matéria. A intenção está no ministro. Esse casamento, por exemplo, acho que não precisaria do ministro. Casa do ministro. É porque você não sabe qual é o ministro do casamento. O ministro do casamento são os noivos. O pessoal diz, quem foi que celebrou o teu casamento? É padre, não sei quem. Não, isso aí não pode, né? Porque ele não pode casar. Não, mas por exemplo, mas aí tem um problema. Antigamente existiam os casamentos, sei lá, eu estava lendo que no Ceará, no século XIX, tinha 13 padres para o Ceará inteiro. Aí tinha a galera lá que casava, né? Ia lá e tal. Aí ia lá, casavam e tal, só que daqui a 50 anos ia lá e recebia o sacramento. Só que eles já estavam casados. Se são os noivos quem celebram. Então por que depois o padre precisava ir lá e tudo mais? Teve um concílio que aí eles passaram a exigir a presença do ministro, acho que para evitar algum tipo de erro e tal, mas que antigamente era assim mesmo, como se era. O pessoal se casava sem padre. Eu li uma vez que casava sem padre, porque, como você disse, o ministro do casamento são os noivos. Aí a galera casa sem o padre porque está se comprometendo ali. Só que aí depois de um tempo o povo começou a ficar meio que farrapando, né? Dava uma de doido, eu casei contigo, gente, tô lembrado não sei o que, né? Tirando do lado da gente. Aí disseram, vamos botar o padre, eu ficava no. Tô lembrado. Será que faz isso? Miserável. Então, na verdade, sempre só foi possível que houvesse casamento, e casamento válido, na Idade Média, em todo esse tempo. O pessoal, às vezes, tinha muita dificuldade de ter um padre, né? Como você estava dando um exemplo. Mas os casamentos eram válidos, porque os ministros do casamento são os noivos, não é o padre. Acontece que, depois de alguns problemas do pessoal estar querendo não ter registro de quem casou e ter gente utilizando de má fé nesse sentido, foi a igreja instituir uma disciplina que obriga um certo rito, a presença de um padre, de testemunha e etc. Mas que a partir dessa obrigação, que pode ser retirada, porque é do poder das chaves que Nosso Senhor deu a São Pedro e aos apóstolos, a igreja pode fazer uso de certas exigências. A igreja pode fazer uso de certas exigências para que aquele sacramento se dê, embora não altere nada o fato de que os ministros continuam sendo até hoje os próprios noivos. Acontece que de lá para cá, quando essa disciplina foi instituída, esse poder ministerial de fazer o sacramento só pode ser realizado na presença de um sacerdote com jurisdição, dada por um bispo, né, ou equivalente. Senão, não acontece entre católicos. Agora, se for entre pessoas que nunca foram católicas, aí acontece verdadeiro matrimônio natural, né? Mas enfim, a gente vai ver isso melhor depois quando chegar no matrimônio. Mas enfim, todo sacramento ele precisa, portanto, de forma, matéria, que era referida inclusive, né, como palavra e elemento. Santo Agostinho tem uma passagem que diz isso também, né? Junte-se a palavra ao elemento, tem-se o sacramento. Ou seja, existe uma forma,
existe um elemento, existe uma matéria, e existe um ministro próprio, que deve ter a intenção, obviamente, de fazer aquilo que a igreja sempre fez ao realizar aquele sacramento, ao proferir aquelas palavras utilizando daquela matéria, daquele elemento. Né? De modo que se possa, propriamente, ter esse sinal visível, claro, a partir tanto da palavra como do elemento, de que está acontecendo efetivamente o sacramento, se aquilo é um ministro válido para aquele sacramento. Né? Alguma dúvida quanto a isso? Então, por exemplo, qual é a matéria do batismo? Água com gás? Não. Água pura, né? Qual é a forma do batismo? E quem é o ministro? Muito bem. Não, qualquer pessoa. Que tem a intenção de batizar, você não está pescando. Até um muçulmano pode batizar você. Mas qualquer pessoa em estado de risco grave, né? Não. Qualquer pessoa a qualquer hora. Não é lícito, mas acontece. Então, se você quiser trabalhar... Não vou dar ideia, não. Melhor não dar ideia, não. Mas, enfim... O sacramento, isso é muito importante, vai ver melhor quando formos falar na próxima aula do batismo, mas é muito importante que se saiba porque, de fato, há ocasiões necessárias de urgência, né, para que você realize um batismo. E é algo que deve ser, inclusive, difundido nos hospitais, sobretudo, né? Maternidade, hospitais, etc., para que, sobretudo maternidades, né, porque quando uma criança nasce em risco de vida ou até nasceu morta, você deve batizar, porque você não sabe se a alma se separou do corpo. Né? Eu já fiz isso, inclusive, com um bebezinho que minha esposa perdeu. Né? Depois que saiu, a gente fez o batismo, pedi para uma enfermeira, que é a minha cunhada, fazer o batismo, e depois a gente fez as exéquias dele, né? Enterrou e tudo mais. O padre fez o ritual. Então, é importante que a gente saiba dessas coisas, porque também é uma necessidade. E às vezes é uma necessidade grave, como é esse caso aí. Então, todo sacramento ele vai ter isso aí, né? Eu te batizo em nome do Pai, que é a palavra ou a forma, a água pura, que é o elemento, a matéria, e o ministro, que nesse caso é qualquer pessoa. E por que assim quanto ao batismo, por exemplo? Porque o batismo é o sacramento mais necessário à salvação. Então, por ele ser o elemento mais necessário à salvação, ser o sacramento mais necessário à salvação, a matéria e o ministro são os mais universais possíveis. Então você encontra água em qualquer lugar e qualquer pessoa pode ser ministro, porque Deus fez assim exatamente para que esse sacramento, que é o mais importante, ninguém fosse privado dele, por escassez de matéria ou de ministro. Então, num caso de risco grave de vida, seria lícito batizar. Isso quer dizer ser lícito ou ilícito? Quer dizer que é pecado?
Sim. Se você realiza um sacramento ilicitamente, você peca gravemente, né? Inclusive comete sacrilégio, então. Mas qual é a distinção? O que torna lícito e o que torna ilícito? Depende do caso, né? Por exemplo, no caso de o ministro ordinário do batismo é o diácono, o padre, o bispo, né? Então, ordinariamente você deve levar para batizar, até porque tem outras partes do ritual que eles vão realizar junto ao próprio sacramento do batismo. Então, fora de casos de extrema necessidade, você não é lícito a ninguém batizar. Então, se você batiza por brincadeira, né, ou sem ter uma necessidade extrema, necessidade grave, você incorre num pecado grave. Mas a pessoa é batizada de verdade. Por isso que ele é válido, mais ilícito. Agora, certos sacramentos, por exemplo, você vai celebrar a missa, né? Além de ilícito, é inválido. Você não tem poder para celebrar a missa. Então você pode fingir que está celebrando missa quanto você queira, não vai acontecer. Sim. A pessoa que está ministrando o batismo, ela estaria pecando, né? Se fosse ilícito. Mas a pessoa que está sendo batizada, ela peca também? Depende, né? Se ela sabe que é ilícito e ela está participando junto, aí ela recebe a... Se limpa e se suja. Na verdade não se limpa, né? Ela recebe a alteração na alma, né? A marca indelével, que o caráter que é chamado, alguns sacramentos imprimem caráter, né? O batismo é um deles. Então, é impresso o caráter batismal, mas a pessoa não recebe graça santificante e não recebe as virtudes teologais, né? Tu viu o caso do padre, que ele foi ver o vídeo do batismo dele próprio, quando ele era pequeno. Aí o cara, ele ouviu o padre batizando ele. Nós te batizamos e não padre isso. Aí não é válido, né? Não foi válido, aí ele teve que fazer tudo de novo. E todos os sacramentos que ele ministrou durante a vida também não foram válidos, porque ele não era padre. Complicou, hein? Mas aí tem depois eu vou verificar direitinho, que tem uma outra coisa que é Ecclesia Supplex, né? Que a igreja supre certos tipos de ausência dessa força, dessa capacidade do ministro, né? Se for, por exemplo, talvez um caso desse possa acontecer isso, quanto aos sacramentos que ele ministrou. Mas eu vou ver depois, para não dizer com erro para vocês. Queres perguntar, Ana? Mateus, quando se batiza uma criança em risco de morte, por exemplo, lá a enfermeira está lá na UTI, faz o batismo de uma criança e a família daquela criança não é católica. Aí depois a criança sobrevive. Aí tem que falar com a família com relação a isso, né? Sobre o fato que a criança foi batizada. Foi um questionamento de um médico, inclusive. Como é que fica? Você vai batizar uma criança em risco de morte, mas ela sobrevive. Aí você... Eu acho que esse é o menor dos problemas, né? Aí é uma questão prudencial do momento, né? Você vai ter que rezar por aquela criança, sei lá, rezar pela família, falar a família e ver o que é que pode ajudar ao longo do tempo, né? Vai ser uma... Vai depender, está disposto a ouvir ou sofrer alguma consequência. Qual é o problema, né? Se lasca lá um pouquinho, mas a sua parte você fez, né? Mas enfim, então compreendi até aqui. Os motivos pelos quais os sacramentos foram assim instituídos, primeiro, pela fraqueza humana de conhecer as coisas diretamente. Então Deus dá um suporte até, quanto a isso que há de mais importante, um suporte visível do que está acontecendo invisivelmente na alma. Por outro lado, para também ajudar-nos na dificuldade de crer nas promessas divinas. Ou seja, na própria Escritura, várias e várias vezes, Deus diz uma coisa
e as pessoas ficam vacilando, né? E Deus, para provar a sua capacidade, o seu poder, pela dificuldade que o ser humano tem, ele sempre ajuntava milagres, né? Então, por exemplo, tem até aquele caso lá que isso fica bem visível, né? Quando Nosso Senhor está lá na casa de não sei quem, uma galera da gota. O pessoal não entende gota não de fora, né? Muita gente, né? E aí o pessoal pega um aleijado, né? E sobe no telhado, destelha e desce o aleijado no meio da galera lá, né? Aí Nosso Senhor diz o quê? Vocês lembram? Teus pecados estão perdoados. Ele primeiro dá o que é mais importante, o perdão dos pecados daquele aleijado. Só que aí muita gente ficou duvidando. Quem é esse homem que não tem, de onde vem o poder dele de perdoar os pecados? Só Deus perdoa os pecados. Daí ele diz, isso as pessoas não estavam falando, eles estavam pensando. E Nosso Senhor, que lê os corações, diz, para que não duvideis que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, né? É mais fácil dizer isso ou dizer, levanta-te, toma tua maca e anda. Aí ele diz, para que vejais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Aí ele diz para o aleijado levantar e acontece que o aleijado se levanta mesmo. Ou seja, na instituição dos sacramentos e nas primeiras vezes que os sacramentos foram dados, como no caso do próprio Pentecostes, sempre se junta um milagre ou uma coisa, uma força de Deus superabundante para mostrar e ajudar os homens a crer nesse efeito. Depois de um certo tempo, quando isso já foi bastante crido, não necessariamente acontecem assim, muito raramente vão acontecer esses milagres que não são propriamente os sacramentos, né? São um reforço, são uma prova mais clara para que o ser humano tenha essa noção do que está acontecendo de mais fundamental e invisível na alma. Então esse é outro motivo pelo qual Deus instituiu os sacramentos, para ajudar o ser humano a confiar nas promessas e no poder divino. Por outro lado, os sacramentos ele também serve para que seja um canal mais direto da dispensação dos méritos da paixão de Nosso Senhor. O que isso quer dizer? Vocês sabem? Um terceiro motivo para a instituição dos sacramentos é para que ele fosse uma efetiva, imediata dispensação dos méritos da paixão de Nosso Senhor. Bom, o que eu sei é que a dispensação desses méritos poderia ocorrer num ato só da redenção, da paixão dele, e todo mundo estava redimido ali, mas ele escolheu que fosse através da busca pessoal.
Quando Nosso Senhor morre e ressuscita, né, o que é que acontece? Ele redime todo o gênero humano. Ou seja, ele faz com que todo ser humano possa voltar à amizade com Deus. Só que, como eu falava, esta amizade não é uma, como os protestantes pensam, né? Alguns, como se fosse uma espécie de decreto. Meramente assim, Deus agora é nosso amigo. Eu não sou mais seu amigo, mas agora você é. É como se fosse um negócio assim, né? Esta amizade, como eu falava, é uma amizade real. Para que seja uma amizade real, tem que haver uma modificação na alma. Ou seja, Nosso Senhor mereceu, né? Ele mereceu essa justificação, essa santificação, essa transformação da alma para que o ser humano pudesse voltar à amizade com Deus. Só que merecer não é a mesma coisa de dispensar. Vocês sabem a diferença? Você mereceu o seu salário, você trabalhou lá. Beleza. Só que uma coisa é você merecer, outra coisa é você receber. Né? Então, os sacramentos eles foram criados para serem um canal mais certo, mais necessário para a dispensação dessa graça merecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele mereceu na cruz, e é como se todos nós, na verdade é assim, né? Todo ser humano tem o direito de receber essa graça, só que ele tem que ir lá buscar. E onde é o banco que ele vai buscar essa graça? É na igreja. Os sacramentos é a boca do caixa. Que péssima comparação, né? Mas para fins didáticos, né? Perdoe-me o rebaixamento dos sacramentos, mas então aquilo que Nosso Senhor merece a nós precisamos buscar nos sacramentos, que é, na verdade, uma coisa assim muito simples, muito clara, muito visível, e inclusive com pouquíssimo esforço da nossa parte para que nós recebamos essa justificação. Não é isto? O Catecismo ainda coloca outras razões interessantes para que nós consideremos porque os sacramentos são assim. Em quarto lugar, ele vai dizer que os sacramentos são uma senha e divisa para distinguir os fiéis. Ou seja, deviam servir de senha e divisa para os fiéis se reconhecerem entre si, conforme diz Santo Agostinho. Nenhum grupo de homens pode constituir corpo jurídico a título de verdadeira ou falsa religião se os membros componentes se não ligarem entre si, pela convenção de alguns sinais distintivos da sociedade. Ora, os sacramentos da nova lei satisfazem essa dupla exigência, porquanto distinguem dos fiéis os seguidores da fé cristã e unem os fiéis entre si mediante um vínculo sagrado. Então, por um lado, a recepção dos sacramentos demonstram aqueles que aderem à fé cristã, né? Ao mesmo tempo, tem um outro motivo que é a própria profissão pública de fé que se faz a partir deles. Então, não é só devido que você se una a todos aqueles e se distinga daqueles que estão desunidos, mas que você professe através dos sacramentos publicamente a sua fé. E por outro lado, os sacramentos também têm o efeito
de aumentar a união entre os fiéis. E isso a gente viu a partir daquilo que a gente considerou na penúltima aula, tratando da comunhão dos santos. Né? Então, o fato das pessoas se reunirem para participarem da cerimônia de dispensação dos sacramentos faz com que, ao mesmo tempo, isso seja um sinal, uma profissão pública de fé e seja também ocasião de união através desta graça que faz com que participem mais intimamente do corpo do qual Cristo é a cabeça, que é a igreja. E, por outro lado, tem outro efeito que é a repressão do orgulho, como o catecismo coloca. Ou seja, por obediência a Deus, nós devemos nos submeter a elementos materiais, a rituais, para através dele recebermos a graça elevada e sobrenatural. Né? Então, todas essas razões fazem com que os sacramentos sejam de maneira necessária e convenientemente assim instituídos por Deus como essa significação material dessa graça invisível. Vocês estão me entendendo? Estão bem, pessoal? Daí a gente tem que perguntar também por que os sacramentos são somente 7? E quem os instituiu assim? Como diz o catecismo, com certa segurança, de modo provável, existe uma analogia entre os sacramentos e a vida natural, né? Então, cada um dos sacramentos eles têm uma analogia com a importância de certas coisas da vida natural para a vida espiritual, né? Então, através do batismo, nós nascemos espiritualmente. Através da confirmação, né? Do sacramento da confirmação, que hoje chamamos de crisma, nós estabelecemos uma maturidade espiritual. Nós crescemos e firmamos uma vida adulta, né? Perfeita espiritual, que nos faz capazes de ter as graças necessárias para não negar a fé, para combater por Cristo e etc. Que a gente vai ver melhor quando tratar do sacramento especificamente. Pela Eucaristia nós temos o alimento. Assim como nós nos alimentamos na vida natural, o sacramento da Eucaristia é aquele que nos dá o alimento espiritual. E pela confissão, nós temos o quê? É a cura, né? É o remédio para a perda da vida espiritual, né? E nós temos na unção dos enfermos, ou na extrema-unção, a restituição de certas forças perdidas e a preparação para encarar a morte, né? Por que é que o sacramento da extrema-unção é importantíssimo, né? Porque na hora da sua morte, o inferno vai vir querendo arrebatar sua alma para perder-se eternamente. E esse sacramento dá-nos a força de suportar e manter-nos firmes até morrermos na graça. Não significa que sem ele você vai entregar os pontos, né? Mas
é uma força, uma força específica, um sacramento específico para dar esta força, que a gente vai ver melhor também adiante. Né? Por outro lado, o sacramento da ordem é aquele que faz com que surjam ministros necessários para toda dispensação dos sacramentos dentro da igreja. Então, é esse sacramento que, na verdade, dá como que as autoridades necessárias para o governo e para a dispensação dos bens espirituais dos sacramentos. E, por outro lado, o sacramento do matrimônio faz com que a família se torne um meio de santificação e de fazer com que aquela instituição natural sirva para tornar membros desta instituição sobrenatural. Todos aqueles que nascerem ali, que os atos de amor dentro daquela família sirvam para a santificação de todos. Então, nesse sentido é que os sacramentos que foram instituídos pelo próprio Nosso Senhor, e aí vai ser importante que desta aula para a próxima vocês... eu vou ver se eu pego aqui as passagens, vocês meditem essas passagens nas quais Nosso Senhor vai instituindo esses sacramentos, né, na Escritura, mas que no próprio catecismo vão sendo dadas, se vocês olharem o rodapé, à medida que vocês devem também estudar e meditar, né, sobre o batismo e sobre este capítulo aqui dos sacramentos, se não fizeram. Os sacramentos, portanto, eles figuram como auxílios fundamentais de algo que na vida espiritual é análogo àquelas coisas fundamentais que nós realizamos na vida natural, como eu acabei de enumerar, né? O nascer, o firmar-se na vida adulta, o alimento, o remédio, a restituição das forças, os ministros para que esta comunidade, né, celeste possa dispensar seus bens e o meio para que as pessoas sejam educadas e criadas para esta vida sobrenatural. Então todos os sacramentos têm esse papel. E esses sacramentos, é importante ser dito também, que não devem ser confundidos com o rito, né, o ritual no qual eles são dispensados. Existe o ritual e existe o sacramento dentro do ritual. E é muito conveniente que o ritual seja realizado exatamente porque dá uma solenidade, dá uma, dá um destaque ainda maior para que nós tenhamos um impacto visível e o devido respeito com o qual nós devemos nos aproximar desse sacramento. E por isso que a Igreja, ao longo dos séculos, foi fazendo com que esse ritual fosse cada vez mais aperfeiçoado, né? E por outro lado, é importante dizer que, como efeito dos sacramentos, além da graça santificante e da graça sacramental, e provavelmente vários outros também que eu estou deixando passar batido, existe um que é muito importante, que é o caráter indelével, que alguns sacramentos instituem, né? Então, são 3 sacramentos que criam, que dão esse caráter indelével na alma, né? Que são o batismo, o crisma, né? A crisma e o sacramento da ordem, né? Ou seja, uma alma que é batizada, efetivamente, ela tem uma marca que mesmo que ela vá para o inferno, ela nunca será apagada. Uma alma que recebe o crisma, ela tem também um outro caráter de mais força e maturidade espiritual para suportar as perseguições
em razão do nome de Cristo para dar testemunho, etc., que vem que deixa firmado neste caráter também. E o sacerdócio institui caráter na alma também. Então, mesmo que um padre, o padre foi destituído dos seus, das suas ordens, né? Teve suas ordens suspensas. Isso não significa que ele deixou de ser sacerdote propriamente. É tanto que no caso de perigo de morte, ele, inclusive, pode absolver o pecado de uma pessoa. Quando se dá o sacramento da ordem, essa modificação indelével da alma torna aquela alma capaz de dispensar os sacramentos, coisa que não acontece para nenhuma outra pessoa. Por isso que, por exemplo, só um sacerdote pode consagrar validamente o pão e o vinho e transformá-lo no corpo e sangue de Cristo. E esta modificação na alma que torna esta alma capaz imprime caráter e é indelével no sacramento da ordem também, né? Nesse caso do sacerdote, o sacerdote ortodoxo, ele também também é um ministro que pode fazer por exemplo, fazer a Eucaristia, fazer o ritual ou não. Ele tem poder, né? Ele realmente é verdadeiro. Ele não é lícito o que ele faz, porque ele está em heresia e em cisma. A mesma coisa com o pessoal da anglicana ou não? Não, eles já perderam. Porque, na verdade, o que acontece o que faz com que seja transmitido este verdadeiro sacramento e, portanto, esse caráter do sacramento da ordem é a forma, a matéria e o ministro, né? Acontece que em algumas dessas que tinham linha sucessória apostólica, que depois apostataram, né? Mas que eram verdadeiros bispos, depois, com o tempo, na anglicana, parece que eles modificaram o ritual. Aí não fazia mais. Aí morreu quem já era sacerdote e aí eles ficaram fazendo outra coisa lá que não produzia efetivamente. Hoje tem ministra na anglicana. Tem bispo. Aí... Luterana nem pensar, né? Não, acho que não. Dos protestantes, acho que nenhum. Os que tem são esses aí, né? Os ortodoxos, tem umas doideiras por aí. Sim, mas alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre a validade do sacramento. Uma vez o Jô Soares ele contou uma anedota. Não, mas é interessante. É o finado. Jô Soares. Ele contou uma anedota que uma vez teve um colega dele convidou ele para beber. Jô Soares era ministro da Eucaristia. Ele conta essa história, que ele tinha um padre que foi destituído das ordens. Aí chamou o Jô Soares para beber. Aí ele não queria beber e tal, aí o sacerdote foi lá e consagrou o vinho. Em tese, assim, supostamente ele pode fazer isso. Então ele meio que forçou, assim, eu não sei se é verdade, não sei se é conversa fiada, provavelmente conversa fiada. Que o sacerdote ele colocava uma taça de vinho, consagrava e Jô Soares bebia para não desperdiçar o de Cristo. Ficou com medo, assim. Aí não, você vai beber comigo aqui. Aí falava a fórmula e tudo mais, no contexto de, sei lá, provavelmente um restaurante. Tá? Então provavelmente é assim, com certeza é inválido, mas eu queria que você... Não necessariamente é inválido, né? Olha aí, mas é sacrilégio. É um sacrilégio pesadíssimo, né? Se ele é validamente ordenado, né? Depende, aí tem umas questões jurídicas aí que tem que ver, né? Se ele foi suspenso de ordem mesmo, se isso impede totalmente ou não. Mas pode acontecer. Mas enfim. Vocês têm alguma coisa mais a perguntar? Então, pessoal, para a próxima aula,
É importante agora que vocês estudem a parte do batismo e aproveitem para meditar tanto no que vocês vão estudar no catecismo, mas nas passagens da Escritura, né, que tratam dos sacramentos, que eu vou ver se eu separo para vocês. Se não, à medida que vocês forem vendo, nesse capítulo que a gente tratou hoje e no capítulo do batismo, vocês podem olhar ao rodapé e procurar lá na Escritura a passagem, né? E a meditação vocês devem fazer do jeito que a gente tratou aqui nas primeiras aulas, na aula 1 e 1B que a gente fez depois, né? E nas aulas 11 e 12 que a gente tratou mais diretamente disso, mas que a gente sempre foi comentando, né? Então, efetivamente preparar a meditação com o estudo, mas levar para a meditação propriamente espiritual do que sejam essas verdades. Beleza? Então, adeus vocês.